Olá, meu nome é Pedro Neoneto Merizio, estou falando aqui da Reestruturar e Desenvolvimento Humano. Hoje nós estamos nessa modalidade, neste formato, para apresentar o nosso projeto, que geralmente é feito aqui, fisicamente, no nosso espaço de treinamento, onde nós conseguimos nos reunir pelo menos uma quarta-feira do mês, durante um período da noite, para assistir um filme, um documentário e depois poder discutir sobre uma ótica da psicanálise, da neurociência ou da hipnose. Nós damos sempre essa ênfase, né, de poder discutir, trazer assuntos interessantes e de relevância. Geralmente contamos com muitos colegas, amigos, né, tanto da psicologia, da psicanálise, alguns da hipnoterapia, da neurociência, e nós gostamos de trazer isso. Abrimos para o público, né, leigo, para que pudesse também compartilhar e aprender um pouco mais. Então, esse projeto veio crescendo e, assim, fazemos isso com muito orgulho, com muito gosto. Hoje, nessa forma online, é a primeira vez que nós gravamos para ser hospedado numa plataforma. Então, o que nós estamos fazendo? Fizemos uma live sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre decodificando o código Bill Gates, né? Onde nós vamos falar dos códigos que nós elencamos para falar hoje, sobre esse documentário onde é feito uma análise, né? Onde é mostrado a vida de Bill Gates, um documentário que está disponível na Netflix. Então, a nossa sugestão é que vocês assistam, né? E que analisem junto conosco esses códigos que nós vamos falar. O que nós fizemos foi buscar alguns códigos como uma forma de modelar um comportamento de alguém que deu certo, de alguém que fez coisas interessantes. Tá? Então, sem julgar o mérito, então, sem conceitos ou preconceitos sobre Bill Gates, nós vamos fazer uma análise sobre os códigos que nós pudemos pegar nesse documentário. Então, o que nós fizemos, através da nossa escuta analítica, escutamos algumas falas, escutamos algumas formas de agir, alguns comportamentos, para poder modelar, para poder trazer para vocês 8 códigos nessa primeira parte. Como ficou também um trabalho extenso, tá? Nós resolvemos dividir isso em 3 partes. Geralmente, no projeto Cinema do Divã, não conseguimos fazer uma maratona, não conseguimos fazer 4 quartas-feiras, olha que trava-língua, né? Não conseguimos fazer 3 quartas-feiras seguidas, mas já que estamos aqui nesse meio digital, inaugurando a nossa playlist do YouTube, com o projeto O Cinema do Divã, nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos fazer 3 vídeos, onde o primeiro falaremos do primeiro episódio, o segundo do segundo episódio e o terceiro do terceiro episódio. Então, quero convidar todos a participarem, assistindo o documentário do Bill Gates na Netflix, assistindo agora, então, a análise que nós fizemos e pegando papel e caneta para anotar os códigos. Nós vamos começar. Porque logo no princípio do documentário, para quem já assistiu, então vai lembrar do que eu estou falando, quem ainda não assistiu, vai guardando isso e quando assistir, presta atenção nesses códigos. Tá? No princípio é interessante quando a secretária de Bill Gates está preparando os livros dele, quando ela está falando sobre a reunião, que ele nunca se atrasa. Ela fala uma coisa muito interessante que eu destaquei aqui. O tempo é a única commodity que ele não pode comprar. O que é uma commodity? Pesquisa lá no Google, vocês vão saber. Tá? Só então para a gente se localizar. O algodão, a soja, o trigo, o aço, tudo isso são commodities. E essas commodities são a mesma coisa no mundo todo. Então, a China usa o aço, o Brasil usa aço, os Estados Unidos usa aço, é uma commodity. Então, assim, não muda, não tem um diferencial. Então, é isso que ela está querendo dizer. O tempo dele é igual para mim e para você. Tem 24 horas o dia dele. Então, o que ele faz com essas 24 horas? A única diferença de 98% da população mundial, ele tem prioridades. E nessas prioridades que ele elencou, ele usa o tempo dele da melhor maneira possível. Então vocês vão ver que ela limpa os livros, coloca numa sacola para que ele possa levar de uma viagem para outra. Porque nesse meio tempo, entre uma viagem e outra, ele aproveita para aprender.
Olha quanta coisa interessante que tem aí, né, de códigos já que eu já estou passando, vocês podem perceber. Mas o que eu elenquei, o que eu anotei, primeiro código então que a gente vai anotar, prioridade. Tá? Não existe uma gestão do tempo, existe uma gestão da prioridade. Então ele pega dentro do tempo, que é igual para todos, 24 horas, ele elege o que é melhor para ele, o que é prioridade para ele. Então, código 1, tenha prioridades. Tá? Utilize muito bem o seu tempo, porque não existe gestão de tempo. Como a secretária dele disse, é uma commodity que ele não consegue comprar. Eu não consigo comprar tempo para o meu dia. Eu não consigo, você não consegue me vender horas do seu dia para me colocar no meu dia. Tá? Então, o que você tem que eleger? Prioridades. E um homem que elege prioridades, ele tem uma prioridade na vida dele, que a gente colocou bem aqui central, a mente dele. Ele mantém a mente dele sempre ativa, tá? Sempre com uma quantidade finita de coisas. Segundo o código, manter a mente ativa com uma quantidade finita de coisas. Olha que interessante. O que é manter a mente ativa com uma quantidade finita de coisas? Ele não coloca um monte de coisas na cabeça, infinidade de coisas na cabeça que vai atrapalhar o dia dele. Pelo contrário, ele elege as coisas que ele quer pensar, que ele quer aprender, então uma quantidade finita de coisas que ele vai colocar na cabeça dele para pensar. Pode perceber os livros que ele lê, né? O que ele estuda, o que ele elege como prioridade para aprender, é onde ele investe o tempo dele. Então, segundo o código, nós vamos colocar uma mente ativa cheia de coisas finitas, tá? Coisas para pensar, para crescer, para aumentar o conhecimento. E aí quando perguntam no documentário, né, mas Bill, quem te estimulou para ser assim? E a resposta é muito interessante. O estímulo vem da mãe, tá? E aí a nossa parte psicanalista acaba falando mais alto e a gente já então fez o que aqui? A triangulação complexo diético. Para quem é da psicanálise, para quem já conhece o conceito de psicanálise, para quem já participou aqui com a gente e já viu isso em outras análises, o conceito do complexo diético é um conceito elaborado pelo Dr. Sigmund Freud e ele coloca de que forma? Que de uma relação dual entre homem e mulher, quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe e então um filho. Então, resumindo, a triangulação complexo diético, como que funciona? Então, esse pai, figura da lei, essa mãe, figura da nutrição, geram um filho e agora eles precisam trabalhar, né, na educação, na nutrição, na geração desse filho. Esse filho, quando chega numa fase que foi denominada como fase psicossexual por Freud, na fase fálica, que vai ser entre 3 e 5 anos de idade, esse menino acaba rivalizando com o pai. Tá? É natural, por isso chama triangulação do complexo diético. E essa rivalidade, onde ele quer seduzir a mãe, onde ele quer ter a mãe e rivaliza com o pai, como figura de autoridade, entra e faz um corte. Então, é o temor da castração. E o temor da castração faz com que ele entenda que, peraí, ele é maior do que eu, ele é mais forte do que eu. E ele entende, ele internaliza isso de uma forma que sucumbe o narcisismo primário, onde ele achava que antes era ele e a mãe. Então, assim, a minha mãe é para mim e eu sou para a minha mãe. Sucumbe isso, esse narcisismo primário, começa a se desenvolver, então, uma instância que vocês vão ver na psicanálise, que também se chama superego. Então, nós temos o id, o ego e o superego. Nessa complexo diético, que é muito importante essa fase na vida de qualquer ser humano, o que acontece? Narcisismo primário está sucumbindo, está então emergindo aí, está se criando, se consolidando o superego, tá? Essa figura de autoridade, essa figura de lei entra então na jogada. O id, que é o resultado das pulsões, né? O id é como se fosse assim, ele vem instalado de fábrica. Então, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas vontades, né? Esse id, que até essa fase tudo é para satisfação desse bebê,
começa a vir um superego que fala, calma, agora não é bem assim. Então ele começa a pôr limites. Então, muito interessante. Então, o terceiro código que nós anotamos, que nós elencamos, né, desse primeiro episódio, então, é a família. Essa família do Bill Gates, pai, mãe e ele, vocês vão perceber no decorrer do documentário que é uma família que se relacionava muito bem. Essa família que deu todo esse suporte, então, para que Bill Gates pudesse se desenvolver da forma que ele se desenvolveu. Tá? Então nós vamos atentar para isso. Quem já assistiu, já sabe do que eu estou falando. Quem ainda não assistiu, preste atenção na família, tá? Nessa mãe. Porque essa mãe nós elegemos também aqui como o quarto código. Tá? Então anotem lá, quarto código, mãe nutridora. Para as meninas, para as mulheres que estão me assistindo, né? Pega esse código, olha como é importante. Olha como a mãe é importante na vida de uma criança. Essa mãe nutridora. Quando fazem a pergunta, o que te estimulou? Tá? Porque a neurociência vai falar que é comprovado pela epigenética que 20% dessas características, elas são transmitidas via cromossomos. Então, são transmitidas geneticamente. Só que 80% é comportamental. Então, ele pode ter uma boa genética, mas ele tem que desenvolver. 80% é de responsabilidade do comportamento. Essa mãe, ela estimula esse menino, então, a participar das reuniões da OAB, as reuniões que o pai participava, o pai é advogado, então ela faz com que ele se vista bem, que ele vá recepcionar os amigos do pai. Então já começa a socializar então essa criança. Então, além de desenvolver intelectualmente, ela começa a desenvolver uma habilidade emocional. Que aí é muito interessante, porque o que a gente está falando de desenvolver o intelecto é o QI, tá? É onde nós vamos desenvolver a nossa inteligência. Coeficiente, né? QI, né? Coeficiente da inteligência. Então, existe uma forma de se medir, né? Então, para mostrar o quão inteligente uma pessoa seria, tá? Em detrimento a outras ou não. Mas existe um outro coeficiente que hoje é muito mais falado do que anos atrás, que é o QE, é o coeficiente emocional. E essa mãe, quando valoriza o conhecimento, o saber e o conhecimento relacionar-se, ela está desenvolvendo duas habilidades muito importantes nesse menino, tá? QI e QE, coeficiente, né, intelectual e coeficiente emocional. E isso é muito importante e a gente vai ver isso na trajetória, né, na carreira de Bill Gates. Essa mãe, que é a própria irmã do Bill Gates, o próprio Bill Gates, eles vão falar em alguns momentos do documentário, era uma mãe terna, era uma mãe trabalhadora, era uma mãe que estava envolvida com o social, ela participava de grupos, ela participava de comitês. Então, além de trabalhar, ela desenvolveu isso neles, né? De contribuírem para a sociedade que eles vivem, né? Que eles moram, que eles trabalham. Então, muito interessante isso. Tá? Então, nós vamos eleger, então, a mãe nutridora, tá? Como, então, o quarto código que a gente vai pegar desse primeiro episódio, então, de Bill Gates. Agora, essa mente muito ativa, muito bagunçada, era uma mente que, além de ser o quinto código que nós colocamos, tá? Bem-humorada, era também uma mente, tá? Inconformada. E vocês vão ver que o que gira, né, o pino central desse primeiro episódio, né, são esse inconformismo com pessoas que, em pleno século XXI, morrem por falta de saneamento básico. Crianças que são contaminadas por falta de saneamento básico, principalmente em países em desenvolvimento. E aí surge na cabeça dele uma ideia: como que eu posso mudar isso no mundo? Como que eu posso criar um vaso sanitário que eu posso então resolver esse problema? Tá? As fezes que se acumulam, as fezes que transbordam ali
de uma latrina que são retiradas manualmente e jogadas num rio. Tá? Ele viu isso numa matéria, num documentário de um colunista da New York Times, Nicholas, não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas Nicholas Kristof. Ele é colunista e ele acaba aparecendo em algumas vezes, colunista do New York Times, mas ele aparece algumas vezes então nesse documentário. Tá? Então, o pino central, a ideia, né, o que move então Bill Gates nesse momento é uma solução para esse problema aqui. Tá? E aí, o código do bem-humorado, vocês vão perceber, quando ele tem que fazer uma palestra, ele tem que falar numa palestra, né? E ele está assim, para entrar nessa palestra, o segurança acho que está muito mais tenso do que ele, por ter Bill Gates, um bilionário ali na frente dele, um homem tão controverso, um homem tão, né, enigmático, e o segurança está tão tenso que ele está explicando embaixo do púlpito, embaixo da oratória ali, embaixo do palanque, né, não sei como ele chama, tem um vidro de fezes e em cima tem as garrafas d'água. E o Bill Gates, de uma maneira descontraída, humilde, simples, ele fala, mas está identificado, né? Tipo assim, eu não vou fazer confusão e tomar o vidro de fezes, é uma brincadeira, mas o segurança está tão tenso que ele não entende a brincadeira. Então, esse cérebro de Bill Gates, nós colocamos lá como quinto código, né, ser bem-humorado. E vocês vão ver no decorrer dos outros episódios, em outras situações, que ele mantém esse bom humor. Bom humor seguido também de um otimismo. Tá? Vocês vão ver que nesse projeto, para resolver o problema do saneamento básico, ele investe 7 anos da vida dele e 200 milhões de dólares. E aí perguntam para ele, né? Mas e aí? Por que você fez isso? E ele fala assim, eu gosto de me arriscar fazendo coisas que não aconteceriam se não tivessem alguma visão ou liderança. O que ele está querendo dizer? Eu me envolvo nessas coisas que se não tiver uma participação efetiva, com liderança, com visão, o projeto precisa ser visionário e precisa de uma liderança. Aí ele se envolve. Então, assim, ele assume esse risco. Tá? Então, é uma mente empreendedora, é uma mente que ama problemas. E nós vamos colocar o amar os problemas, tá, como sétimo código. Você deu uma boa resumida e uma boa adiantada aqui, né? Mas vamos lá. Se alguém depois tiver alguma dúvida, se alguém tiver mais alguns códigos, eu vou deixar, vai ficar sempre aberto aqui para comentários, para vocês comentarem, pegar outros códigos. Né? Nós separamos 8, que nós achamos os principais, mas vocês puderam perceber nas falas o quanto, né, de códigos que tem. Por isso que a gente sempre acredita dessa forma. Vale a pena assistir com uma escuta analítica, para você aprender, para você tirar o máximo de proveito, para você crescer, para você aplicar na sua vida. Tá? Não é uma cópia simplesmente. Você vai modelar, você vai pegar esses conceitos e vai transportar para a sua vida, adaptando para a sua realidade. Então assim, mas ele tem 6 bilhões de dólares para investir num projeto desse, eu não tenho. Tudo bem, você vai adaptar então para a sua realidade. Você tem 6 reais, você tem 600 reais, ou você tem 6 mil reais, não importa. Você vai adaptar para o seu estilo de vida. Então, vamos lá. Essa mente, então, bem-humorada, inconformada, que ama problemas, coloquei aqui I love problem. Então, ele ama problemas porque ele gosta, então, de superá-los, ele gosta de aprender com isso. Ele teve esse estímulo da mãe e ele teve também uma parceria, um casamento, né? Casamento com Melinda, que a gente vai ver nos próximos episódios, se eu não me engano, no terceiro. Então assistam os próximos 2 vídeos para vocês descobrirem quando ele se casa com Melinda. Mas quando que ele aprende, né, o que é casamento, é aqui nessa família, vendo como esse pai trata essa mãe, né, como esse pai e mãe tratam esses filhos. Então é muito interessante. E aí, estamos caminhando para o final desse vídeo. O 8º, tá?
o oitavo código que a gente anota, que aí não é necessariamente de Bill Gates, mas que nós pegamos nesse documentário. Olha que interessante, o oitavo código: jornal gosta de vender sangue. Né? O que é isso? Jornal vende sangue. Quem fala é o próprio colunista do New York Times, Nicholas Kristof, e ele fala que o que o Bill Gates fez não vai virar notícia, né? De investir, de procurar resolver esse problema, não vende, né? Não é uma matéria que vende. Ele falou que até a própria matéria que ele fez sobre essa dificuldade dos países subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento, como é a tradução politicamente correta disso, né? Esses países em desenvolvimento, eles não têm. É uma matéria que ele mesmo fala, poucas pessoas que leram se lembram. Ele fala, o bom, né, a sorte é que Bill Gates lembrou. E aí procurou então uma solução, procurou resolver esse problema. E aí então começa o grande problema que povoa a cabeça dele, então fica incomodando ali, e ele fala, eu preciso investir nisso. E ele investe o tempo, ele investe o dinheiro, ele investe conhecimento. E aí então, no final, encerrando esse primeiro episódio, o próprio Nicholas Kristof fala, mas isso aqui não dá muita publicidade. Né? Isso aqui não é uma coisa que vão divulgar, que os jornais vendem. Os jornais tendem a vender, né, o trágico, a tragédia, que é o que chama atenção, que é o que dá ibope. Aí você fala, mas por quê? Se a gente está falando de pessoas de sucesso e você me coloca esse oitavo código, jornal vende sangue. Se Bill Gates ficasse parado, preocupado com o que estão falando dele, o que estão noticiando dele ou o que vão noticiar dele, ele não faria o que ele fez. Se você hoje, no atual momento da nossa sociedade, ficar parado assistindo o jornal, achando que vai morrer de coronavírus, você não vai fazer nada. Então hoje, eu estou aqui, a minha esposa está aqui, nós estamos colocando todo o nosso conhecimento à sua disposição. Nós estamos colocando a reestruturar e desenvolvimento humano à sua disposição, para que nesse período você não fique parado, que você não fique refém da situação. Porque 3% das pessoas vão sair diferente desse momento de quarentena. 3% das pessoas vão aproveitar para instalar habilidades que ele não tinha antes da quarentena. 3% dessas pessoas que perceberam que a crise revelou a eles uma crise real, uma crise interna. Então, esses 3% estão aprendendo, estão se virando, porque vão sair fortalecidos, porque vão sair melhores dessa crise. Então, hoje a gente está aqui, né? Nós decidimos não parar em nenhum momento as nossas atividades. Paramos por decreto, paramos por orientação. Tá? Nós então estamos seguindo a lei, nós estamos seguindo as orientações, então estamos fazendo tudo dentro da lei, mas nós não paramos. Dentro de nós sempre estivemos. Se o país parar, nós não vamos parar. Então por isso que nós mantivemos. Quem assistiu a live do curso sobre psicossomática, onde nós falamos de dor física e dor emocional, tá? Quando o prefeito aqui de Maringá, no dia 20 de março, ele colocou que não poderiam mais se reunir, nós tínhamos naquele final de semana o curso Dor Física e Dor Emocional. E aí nós ficamos em dúvida, o que nós vamos fazer? Vamos gravar, vamos entregar para quem comprou, nós vamos subir em alguma plataforma, como que vai ser? Nós resolvemos, aqui não tem crise, nós não vamos entrar na crise, nós vamos fazer o seguinte, já que não podemos ter 25 pessoas aqui dentro, né, é a nossa capacidade confortavelmente aqui no nosso espaço de treinamento, nós decidimos abrir e mais quase 70 pessoas puderam assistir através de uma live. Tá? Nós pudemos falar sobre, pudemos responder perguntas e foi muito legal, foi muito interessante. Por isso que hoje nós estamos aqui, também continuando o projeto Cinema no Divã, tá? Analisando esse documentário e podendo falar isso para vocês, podendo trazer esses códigos, tá? E podendo trazer informações, como nós sempre fizemos. E nós estamos aqui hoje para então falar sobre esses códigos. E eu vou fazer uma recapitulação
desses 8 códigos. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o segundo episódio. E nós vamos ver mais 10 códigos que nós separamos. E aí vocês vão falar, nossa, 10 códigos? E aí tem uma surpresa no terceiro episódio. São 20 códigos. 20 códigos que a gente pontuou do terceiro episódio para trazer. Né? Fazendo um fechamento, então, desse documentário. Que nós achamos tão fantástico, né? Poder ouvir, analisar e colocar para vocês de uma forma diferente. Não só assistir, né, como muita gente faz. Vamos suspender o juízo. Vamos sim nos distrair. Não, em nenhum momento a gente pode nos distrair. Tá? Apesar de que Bill Gates, quando passa por um problema, vocês vão ver lá no terceiro episódio, com a justiça, ele fala pela primeira vez, eu procurei uma forma de me distrair. Aí vocês vão ver ele jogando paciência. Tá? Então assim, até os fortes, nos momentos de fraqueza, procuram uma distração, mas eles não ficam distraídos. Então, esse momento não é um momento de procurar uma distração. Pega papel e caneta, pega suas anotações e vamos lá. Primeiro código que nós anotamos, tempo. Lembra? Prioridade. Todo mundo tem 24 horas. É uma commodity que a gente não pode comprar. Nós temos que eleger prioridades. Então, primeiro, temos que ter prioridades, tratar bem o nosso tempo. Segundo, uma mente ativa, uma mente cheia de coisas finitas. Então, coisas que você precisa, não coisas que você não precisa. Terceiro, família. Estímulo familiar, estímulo da família, de um pai que é uma lei, de uma mãe que é uma nutridora. Vamos aproveitar então o gancho para o quarto código, uma mãe nutridora. Como nós vimos, a mãe de Bill Gates era eterna, nutridora, trabalhadora e se importava com o social. Quinto, um homem bem-humorado. E sexto, um homem otimista, que apesar de ter investido 7 anos da vida dele, 200 milhões de dólares, e ainda questionarem ele, mas o vaso sanitário ainda é muito caro. O que você fez não resolveu, mas ele já plantou a semente. E quem pegar essa semente e der continuidade, não vai ter que investir 7 anos e 200 milhões de dólares. Vai pegar o que ele fez, da onde ele chegou, dali para frente. Se hoje a nossa sociedade não está preparada ainda para fazer o que ele queria, um vaso sanitário que custe até 500 dólares, então muitos serão os críticos, que vão se levantar nesse momento. Deixa eu só tomar uma água. Muitos críticos vão se levantar nesse momento para falar, ele não fez, ele não chegou aonde ele queria, mas ele chegou muito próximo, ele abriu o caminho, ele abriu uma estrada, e agora é só percorrermos por ela. Sétimo código, então, amar problemas, porque o problema é o que nos move, o problema é o que nos tira da situação comum. O problema, é o que nos revela qual é o real problema, É na crise que a gente descobre, quem é fraco e quem é forte, quem não está preparado e quem está preparado. Então, ame problemas, coloca lá, 7º código, amar problemas, ame problemas. E 8º, jornalismo, jornal vende sangue, jornal vende o que dá ibope. E nem sempre o que dá ibope é o bom para você. Nem sempre o que dá ibope para o jornal é bom para o seu crescimento. Então, pegue todos esses códigos, coloque na sua agenda, coloque no seu caderno, coloque num lugar que você consiga ver. Comece a olhar, comece a ver diferente a figura do homem rico, a figura do homem bilionário. Comece a perceber, comece a modelar, comece a adaptar para a sua vida. Desses códigos, o que eu vou implementar na minha vida? O que eu já vou começar a fazer a partir do momento que eu desligar esse vídeo? O que eu quero? Eu quero gerir melhor o meu tempo? Eu quero ter uma mente ativa? Eu quero constituir uma família que seja nutridora? Eu quero ser bem-humorado, otimista? Eu vou amar problemas? E eu vou me desligar um pouco do jornalismo, eu vou me desligar um pouco das notícias ruins para poder olhar para dentro de mim? Então,
anote esses códigos, coloque no coração e nos vemos então agora na segunda parte. Então no próximo vídeo, nós vamos ver então sobre a segunda parte desse código Bill Gates. Então um abraço a todos, ficamos por aqui e obrigado por terem assistido. Espero que nós tenhamos colaborado então com o seu crescimento. Muito obrigado e até o próximo.